Corinthians, hein? Pronto, desabafa aí. Caiu de pé? Caiu, mas caiu de pé ou caiu? Não. Caiu? Assim, muita gente tem dito que o Corinthians, o próprio presidente disse, né, que o Corinthians perdeu a classificação, não foi ontem, foi no primeiro jogo. Eu também acho. Não, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Corinthians perdeu a classificação no banco de reservas, com a comissão técnica que tem, que já deu pro Ramon. Para mim já deu pro Ramon, chegou no teto dele, né? Nos jogos decisivos eles se mostram técnico inseguro, no sentido de montar a sua equipe, no sentido de mudar a sua equipe. Foi assim com o Flamengo, né? Foi assim com o Racing, foi assim com o frágil Barcelona, foi até assim com o frágil time da Venezuela. Aquele universitário. Entendeu? Então, ou seja, ontem todo mundo sabia o que o Corinthians precisava fazer. No mínimo 3 gols. E todo mundo sabia também que tipo de adversário o Corinthians ia enfrentar, um adversário fechado lá atrás. Né, com todos os cadeados lá atrás. Precisava, já na saída, jogar com, além do Carrídio, mais 2 volantes? Já erra na saída. Ué, não porque foi ele não ousado. queria tomar gol, Garrafa. Mas que gol? Vai tomar gol de um time que não atacou e não teve nenhuma proposta de jogo. Não precisava atacar. Né? Não precisava Barcelona, atacar. na verdade, todo não mundo precisava sabia atacar. o que o Barcelona viria fazer aqui. Ele então, tava covarde, era o acho. momento do quê? De ousar. E não ousar tanto. Você podia muito bem abrir mão, por exemplo, do Carrídio e entrar já direto com o Tales, que é o único jogador no Corinthians que, nesse momento, faz aquele 1 contra 1, que era o que o Corinthians precisava. Tentou fazer na parte final do jogo então, com o Tales. aí, ou seja, todo mundo esperava essa atitude do técnico antes do jogo. Ele espera 30 minutos para descobrir isso. E muita gente, olha, já vai mudar no primeiro... Não, ele vai corrigir uma bobagem que ele fez. Então, se o Corinthians tinha só 90 minutos para tentar inverter uma situação, ele pegou 30 minutos desses 90 e jogou no lixo, tá? Então ele já errou aí para mim. Aí o Corinthians chega ao gol com 1-0, uma vantagem pequena para o segundo tempo. Aí no segundo tempo, quando acontece a expulsão do jogador da equipe do Barcelona, não é? Falou, bom, agora vai pôr o Tales, tinha 2 laterais inoperantes, era muito simples. Você tira o Bidu e deixa o Tales jogar por ali. O Ramires, podia ter trocado o Ramires pelo Bidon, tem mais qualidade, você vai agregar qualidade no meio campo. Não, ele tira o Ramires, mantém aqueles 2 laterais que não estão fazendo porcaria nenhuma para colocar o Tales. Com a entrada do Tales, a gente sentiu um Corinthians, né? Um Corinthians melhor, mas não pela alteração, pela qualidade do Tales. O Corinthians estava muito na vontade com um time totalmente preso lá atrás. O seu Memphis, né? Gente, o Memphis, cadê Camisa ele? 10. Tá no contrato que o Corinthians poderia ter aceito a cláusula de dar a camisa 10 para ele, mas tinha que aceitar também que ele deveria jogar quando vestisse a camisa 10. Jogar como um 10. Jogar como um 10. O que não é? aconteceu? O Yuri brigou, o Garro brigou, o time não todo brigou, o Memphis não chamou responsa. Era jogo para ele chamar a responsa. E não chamou e não vem chamando, não é? Então, o Corinthians demonstra que no seu... Eu nem sei quem é o técnico do Corinthians, se é o Emiliano, se é o Ramon. Fosse um outro técnico brasileiro aqui, tava todo mundo descendo o pau. Ah, quando o filho do Tite vai à beira do campo, a gente só quer matar. Quando o filho do Dorival vai à beira do campo, a gente quer matar. Parece que o Emiliano é o técnico. Mas quem é o técnico? É o Ramon ou é o Emiliano? Eu sei que se juntar os dois não dá um. E por isso o Corinthians teve uma campanha vexatória na pré-Libertadores e não merecia se classificar, apesar da maravilhosa, espetacular torcida corintiana que fez a festa em todos os jogos, apoiou como sempre. Quem se salvou mesmo ontem pra mim, Silvestre, foi o Carrídio, que jogou muita bola, no né? sacrifício, inclusive. Jogou assim muita como bola, né, o Silvestre? Rodrigo Garro, que deixou a Neoquímica Arena ontem, passando na frente da zona mista, sem falar com a imprensa, mancando. Pelas informações, ele está jogando com infiltração no joelho. Putz. Então ele está realmente... Ele teve dificuldades no segundo tempo, né, mas ele entregou o que deu para entregar. E o derby, como é que vai fazer? O próprio Yuri Alberto também passou na nossa frente mancando lá. Putz, grilo. Mas eu acho que foi mais jogo de cena, até, no pós-jogo, porque um dos assessores falou pra gente, assim, ó, pra vocês terem assunto. Eu falei, ô, tá mancando aqui, o que foi? É pra vocês terem assunto. Pra mim, desfilou ali mancando, porque, obviamente, que o jogo foi desgastante e tal, mas... apanhou pra caramba, mas não deve ser... Ele tomou uma pancada, deu uma dividida com o O carro Yuri. já tava ruim, a gente até comentou e Não, mas o perguntou Yuri pra estava você. zerado para esse jogo. Mas o Yuri já ele fez teve uma aquela pancada dividida no jogo contra Ele o teve uma Santos. dividida com o goleiro lá, talvez no mesmo pé já dolorido, mas acho que não vai ser problema. E já que você falou do Mas Yuri- eles estão jogando no sacrifício. E já que você falou do Yuri, não só no sacrifício talvez da parte clínica, da parte técnica. Porque se o Corinthians precisava de gols, o centroavante do Corinthians tem que jogar lá na frente. A gente viu o Yuri vindo buscar jogo, porque a bola não chegava nele. Não chegava nele. O Corinthians, individualmente, conquistou o que conquistou
né, a fuga de rebaixamento, para mim, muito no individual. Esse tempo aí que você está gastando é meu, tá? Mas eu deixo. Desculpa, não, porque no coletivo, Silvério, você fica à vontade. Você tem razão, você fica tem razão. Não, pode gastar, pode gastar. Você tem razão. Porque no coletivo, não vi absolutamente nada. Para mim, o Ramon Dias errou no jogo de ida. Errou na escalação, foi bem? Errou na substituição, na estratégia da parte final do jogo. O Corinthians podia ter segurado uma derrota menor do que a que sofreu. Ontem, ele escolheu o time base titular. Ele foi na confiança do 4-4-2. Quando percebeu que não deu certo, isso não quer dizer que ele escalou errado. Escalou, a convicção Silvio. dele não Respeito deu sua certo. opinião, mas ele escalou errado. Ele teve coragem, Silvio, ao meu ver, de mudar o time, Silvestre, colocando mais um atacante aos 30. Se tem um técnico. Que técnico faz mudança no primeiro tempo? É raríssimo. Os técnicos que fazem Ué, bobagem. mas ele precisava de 3 Mas gols, eu não né, acho, Silvestre? precisava de 3 ok, gols. tá bom, você já deu a sua opinião, você achou bobagem. Ok. Eu não acho que foi uma bobagem. Foi uma Começou tentativa, o gol não saiu como previsto. Ele falou, bom, O que de novo ele inventou? Vou trocar antes do O intervalo. que de novo ele trouxe? Eu te pergunto, vou fazer uma pergunta, para você continuar explanando, defendendo a sua tese. Não, eu quero o que só de opinar, novo... não quero responder pergunta. Não, mas estamos num debate aqui. O que de novo o técnico apresentou, né? A comissão técnica apresentou para um jogo onde o Corinthians precisava fazer 3 gols. O que de novo? Ele apresentou o mesmo time de sempre, o mesmo time que foi mal com o time da Venezuela? O mesmo time que foi mal lá em Guayaquil? Mas foi isso que ele apresentou de novo? Muitas vezes esse time do Corinthians com os 3 atacantes não funcionou, inclusive nessa temporada. Então ele foi no mais seguro. Com esse time dá. O problema foi o jogo de ida, o problema foi a falta de confiança do Corinthians na pré-Libertadores como um todo. Que é uma sina do Corinthians. O Corinthians joga essa competição com um trauma debaixo do braço. Ele não consegue respirar, ele não consegue curtir o jogo, ele não consegue nem correr certo, porque fica afobado. É desesperador o jogo. Isso é sempre. Sabe por que o time fica cego, fica desesperador? Porque não há um planejamento, não há uma estratégia. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Garrafa, nesse caso, nesse jogo específico, não acho Família Dias uma grande comissão técnica, tá? Mas nesse caso, para mim, temos que atribuir também aos jogadores que correram, que se esforçaram, que entregaram, mas eu achei o time lento, apesar de ter criado muito, achei o time lento, deveria ter chutado mais no gol, cruzou muita bola na área, eu não sou contra cruzar na área, mas poderia ter tentado mais dribles, inspiração dos jogadores. Para mim faltou um pouco mais de inspiração e capricho no arremate final. E o Memphis? Daqui a pouco vocês eu falam. acho que nós vamos falar bastante de Memphis. Eu acho que vocês têm que falar do Memphis, porque o que aconteceu? Parece um jogador ano passado e outro jogador esse ano. Mas agora nós vamos falar sobre inovação em comunicação visual. Direto da Moca, Belo, a LED4U traz o que há de mais avançado em tecnologia de painéis de LED, garantindo qualidade. Agora ou a gente vai ver o que o técnico Ramon Dias achou do jogo? Bom, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa questão do Memphis Depay, onde que ele deixou o futebol, se foi na África, Ramon Dias falando disso, hein? Se foi no Nordeste. O Ramon Dias passando um paninho pro Memphis. Ele não fala nada. Então, Ele não fala nada na coletiva. Vamos ver o que o técnico Ramon Dias achou do jogo ontem? Pode rodar. Creo que el gol fue demasiado tarde. Nosotros habíamos hablado con los jugadores que teníamos que hacerlo entre 15 y 20 minutos, ya teníamos que haber hecho el gol. Porque tenemos potenciales, no estuvimos precisos, sí tuvimos situaciones y no las pudimos concretar. Realmente el equipo a mí me gustó porque fue intenso, dio el máximo, creamos situaciones, no las concretamos. Por eso es la desilusión de todo. Tardamos, me parece, en mi punto de vista, tardamos en convertir el primer gol. Estaba programado que teníamos que intentar presionarlo de la manera que le podamos hacer el gol entre 15 y 20 minutos, pero no pudimos. Concorda? Eu acho que o gol do Corinthians saindo só no final do primeiro tempo... E se ele não fala na coletiva, Silvestre, eu não tinha percebido. Com 2 segundos, hein? Não, mas é para lembrar. Vai anotando aí, ó. Tá bom. Não, mas não é, se ele não fala isso na coletiva, a gente não tinha percebido que o gol saiu tarde, hein? Mas ele foi pra coletiva pra falar isso? O plano era, vamos falar... Pô, qualquer torcedor... Eu mesmo estava imaginando, não sou torcedor do Corinthians, mas eu imaginava, o Corinthians tem que fazer um gol com 15, 20 minutos para botar fogo no jogo, tentar fazer o segundo antes do intervalo e pro segundo tempo para respirar e fazer o terceiro, quem sabe o quarto. Demorou demais para sair o gol. Agora, por mais que o Corinthians tenha vencido por 2-0, entregou, a torcida aplaudiu no final, eu achei o time lento.
ficou muito com a bola. Mas assim, faltou drible. O cara que mais arriscou foi o Thales Magno, que está pedindo passagem. É um jogador que vai para dentro, que vai pro drible, pro 1 contra 1. Por isso ficou rondando a área, cruzou muita bola. Repito, não tem problema cruzar, mas acho que tinha que variar, chutar mais no gol. E mais no talento individual, você acha? No talento individual, porque os caras estacionaram 2 caminhões na área depois da expulsão lá do brasileiro que joga no time do Equador. Aí que os caras se fecharam de vez. E o Corinthians ficava tocando bola, tentando achar um espacinho, tabelinha, vira pro lateral, vira pro outro. Demorava muito para sair da defesa para chegar no ataque. Eu acho que faltou um pouco mais de agressividade pro Corinthians. E aí? O gol saiu tarde, né? Saiu tarde porque ele já começou fazendo um monte de bobagem. Demorou 30 minutos para ele entender que o Corinthians precisava de mais um atacante. Tá? E aí ele vai para a coletiva. O que a gente espera na coletiva do Ramon? É esse embate, essa troca de ideias. Ele tinha que na coletiva explicar, e não nessa coletiva, em todas as coletivas, quais são as suas ideias como jogo. Qual foi a ideia de ter começado com os 3 volantes? Por que depois aos 30... Por que começou não com é? 3 Por que volantes, começou com né? 3? Não, precisa ver se alguém perguntou, Posso concluir agora? Precisa ver se alguém perguntou. Né? Não, mas enfim. Mas esse é o papel do treinador. Todas as coletivas dele, ele não explica absolutamente nada. Verdade. Ele fala que ele gostou do time, o time foi intenso. Espera um pouquinho, cara pálida. O Corinthians foi intenso com um time que não quis jogar, que não precisava jogar. Vou te avisar uma coisa, hein, Ramon? Talvez você não saiba. Contra o Palmeiras vai ser um outro jogo. O Palmeiras vai querer jogar. Será que vai ter essa intensidade? Palmeiras vai jogar no Allianz. Você vai fazer o quê? Qual é a sua proposta de jogo para enfrentar o Palmeiras? Não é? De repente você ser bem atacado pode abrir espaço para você contra-atacar. Mas não fica muito bravo agora, porque tem mais. Eu garanto, guarda um pouquinho dessa ira contra o Ramon. Você vai ficar com mais raiva ainda daqui a pouco. Eu só estou dizendo que daqui a pouco você vai ficar com mais raiva. Eu não estou com raiva. Estou apenas colocando a minha opinião, que eu penso do trabalho do Ramon. Né? Criamos situações. Obviamente ia criar a situação contra um time que só tinha uma proposta única, que era se defender. Aí ele fala assim, criamos situações, mas não convertemos, ou seja, não concluiu, não atingiu o objetivo. E o Ramon... Mas ele não joga, Garrafa. Eu não tô aqui protegendo o Ramon Dias, também não acho grande coisa. Mas eu não vou colocar tudo na conta dele, cara. Não tô colocando tudo na conta dele. E o Memphis? Nós vamos falar daqui a pouco. E o Memphis? Nós vamos falar do Memphis. Agora, pode falar agora do Memphis. Eu vou concluir. Quando você falou do Thales, o Thales está pedindo passagem. O Thales 4 milhões. O Thales é a última opção de ataque da comissão técnica do Corinthians. O Thales está pedindo passagem, o Thales era para ter começado jogando e ele só entrou porque foi a última opção que tinha. Então é isso que eu esperava, no mínimo, que o técnico do Corinthians falasse. Qual é a conclusão que eu chego? Que o Corinthians chegou nessa reta final de temporada passada, não é? Saindo da fuga de rebaixamento, porque nas suas individualidades. Eu não vejo um Corinthians com plano de jogo, com opções de jogo, um time que sabe o que vai fazer, não é? Ou seja, vamos ver, daqui a pouco ele vai falar sobre o Memphis, não vai falar sobre o Memphis? Você falou que ele falou lá? A hora que o diretor quiser. Vamos ouvir o que ele falou do Memphis Depay. Me parece de que llegó Memphis, está siendo protagonista. Es un gran protagonista de todo lo que se está haciendo en Corinthians. No solo Memphis, sino creo que todo el grupo, todo lo que estamos trabajando. El equipo me parece que tiene una evolución muy grande y va creciendo. Por ahí encontramos alguna dificultad de entrar en el juego asociado ahí en la definición. Pero realmente está siendo protagonista. Creo que nosotros, los dirigentes y los hinchas, me parece que están contentos de las prestaciones de Memphis y de todo lo que está pasando. Lamentablemente hoy estamos dolidos porque no pudimos pasar. Agora é minha vez. Começa. Não concordo com nada do que disse o Ramon Dias aí nessa resposta. Zero. Memphis não está sendo protagonista. Ele foi no ano passado, entregou legal. Esse ano ele tem números razoáveis, mas ele jogou talvez contra o Santos, um bom jogo na fase inicial do Campeonato Paulista, contra o Mirassol foi decisivo, tem algumas assistências, 2 gols, mas esse ano o Memphis está deixando a desejar. É um jogador para decidir. Na pré-Libertadores não jogou nada. Ontem se esforçou, apareceu um pouco mais, tentou um chute, correu e tal, mas nas outras partidas foi omisso para o jogador do nível dele. E quando o Ramon Dias diz que estamos evoluindo, estamos melhorando, o Corinthians não está evoluindo nem melhorando. Fez uma ótima campanha no Paulistão, pode ser campeão, até acho que vai ser campeão.
por mais que o Palmeiras seja mais time, mas não evoluiu. O Corinthians deu uma arrancada maravilhosa no ano passado, 9, 10 jogos espetaculares. Foi lindo, espetacular. Agora, esse ano, o Corinthians não fez um jogo de verdade legal para encher os olhos da torcida. Tite, tá? Deixa o like aqui. É importante aí você colaborar com o nosso trabalho. Tite é o nome do Augusto Melo. O number one do Augusto é o Tite. Eu descobri isso hoje. Ele quer muito mandar o Ramon embora para tentar o Tite, tá? E, enfim, esse é o treinador do Augusto Melo. A questão é saber se o Tite vai querer, tá? Inclusive já houve até contato, viu? Eu não ia falar, mas vou falar, já houve contato. Em relação ao Renato Gaúcho, o que acontece? O Renato Gaúcho é o nome preferido, né? Talvez da pessoa que o Augusto Melo mais confia no Corinthians e divide opiniões com ele ali, né? Em relação a contratações, em tudo que acontece no clube. Essa pessoa, ela é apaixonada pelo Renato Gaúcho. Eu descobri que houve quase um acerto entre Corinthians e Renato Gaúcho de novo, né? Dessa vez com o Augusto Melo, antes da contratação do Ramon Dias, mas o Renato Gaúcho não teve coragem, né, de deixar o Grêmio no final da temporada, pois ele foi conversar com a diretoria do Grêmio, falar da transferência para o Corinthians, né, que estava recebendo uma proposta. Ele recebeu a proposta e o presidente do Grêmio falou: você quer acabar com a sua história aqui, deixando o Grêmio cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Você é louco? E aí o Renato Gaúcho, empregado, não teve coragem, né, de deixar o Grêmio para acertar com o Corinthians. Mas agora é um dos nomes cotados, tá? É um dos nomes cogitados, e aí vai ficar a questão, né? Se o Ramon Dias for demitido, a gente, né, não dá para cravar isso, porque o Corinthians também pode ser campeão paulista, tem totais chances para isso, e condições para isso, mas se o Ramon cair, os dois nomes são esses. O Tite, que é o nome preferido do Augusto, mas vai depender também se o treinador vai aceitar ou não. Ele não aceitando, aí ele abre as portas, né, abre o caminho para Renato Gaúcho, que aí tem aí a preferência, né, de uma pessoa de alta confiança do Augusto Melo no Corinthians, tá? E que pesa a palavra dele no Corinthians, e o Augusto certamente aceitaria o Renato Gaúcho. Então vamos aguardar. A questão é o seguinte, né? Aqui não é para opinião no Café da FIA hoje às 19 horas eu espero você. O Ramon não me anima, mas os substitutos também não. Fica difícil, né, velho? É muito difícil o Corinthians na relação técnico, né? Gente, não esqueça de deixar o seu like, então, tá? Isso é muito importante pra gente. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e dê sua opinião sobre o técnico no Corinthians. Outro grande jogador que não vem rendendo muito é Memphis Depay. Ele começou a ser cobrado no Corinthians? Não. Ele não começou a ser cobrado. Nunca houve uma conversa em relação ao Memphis sobre o seu desempenho, né, do Fabinho Soldado, ou do Augusto Melo, ou da própria comissão técnica, uma cobrança. Nunca houve uma cobrança também em relação às saídas do Memphis, né, que foram várias no início do ano, até porque a diretoria entende que ele não chega atrasado em treino, não tem problema de indisciplina, então não há o que cobrar em relação à vida particular dele. Então não houve nenhuma cobrança em relação a isso. O que está acontecendo então, Samir, com o Rodrigo Garro, com o Memphis Depay, com o Garro eu já falei. O que está acontecendo com o holandês é o seguinte, né? Há um questionamento dentro do clube, internamente, por que ele não tem rendido. E estão querendo saber, estão investigando. Foram investigar a questão clínica, não tem nada. A questão física, não tem nada. A gente viu os treinos aí do Memphis, né? Eu tenho até colocado os vídeos aqui, o homem forte pra caramba, não há gordura, fisicamente não há o que reclamar. Não tem o que reclamar. Só que o Corinthians está tentando descobrir por que o atleta não tem a explosão em 2025 em campo. Aquela do 1 contra 1, a gente viu alguns lances, ele é forte, né? Ele tá com 1 contra 1 e dá um tapa na frente, um drible curto, ele tinha essa explosão e não tem mais, tá? Isso está sendo investigado dentro do Corinthians, não há respostas ainda, as pessoas não sabem por que o Memphis está sem explosão e não está rendendo. Lembrando que é um jogador caro, estamos falando por mês, entre 4 e 5 milhões de reais ele custa. Dependendo, né, das metas alcançadas, chega a 5 milhões, 4 no mínimo. Então, o custo-benefício, né, precisa valer, tá? Essas são as informações do Memphis. Salve, fiel, salve nação corintiana. Corinthians aí foi eliminado, né, da Copa Libertadores. Lutou, faltou apenas um golzinho. O Memphis Depay deixou muito a desejar aí nessa classificação, mas a corneta é mesmo para o Ramon Dias, né? Muita gente está falando que se ele não for campeão do Campeonato Paulista,
ele deve ser aí demitido do comando técnico do Corinthians, e o Augusto Melo, presidente do Timão, tem um sonho aí na contratação do técnico Tite. Você aceitaria o Tite de volta no Corinthians? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, se você deixaria aí, se você concordaria com essa contratação do Tite, tá bom, fiel? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!